Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós iremos retomar as nossas aulas agora a partir da plataforma Moderna Compartilha. Então, vocês têm que acessar, entrar na internet, acessar Moderna Compartilha, fazer o login e quando abrir a página, essa página, da Moderna, nós vamos lá no LMS, nossas aulas vão ocorrer lá agora. Então, lá no MS, vai abrir o livro. Vocês vai abrir essa página, aqui no meu caso professor, mas vai estar lá na classe de vocês, sexto ano. E aí aqui no sexto ano nós vamos abrir o livro digital. Depois 2020A, o livro de geografia, Araribá Plus, quinta edição, que é o nosso livro, e vamos direto lá na unidade que nós estamos trabalhando, que é a unidade 2, terminando aí a unidade 2, que vai tratar justamente dos tipos de mapas e outras representações, E aí, nós havíamos comentado na aula passada a respeito das convenções cartográficas, que são alguns símbolos, algumas determinações que foram construídas para que todos tivessem a mesma compreensão do mapa. Em qualquer lugar o mapa utilizaria aqueles símbolos, aquelas referências. Então, os símbolos cartográficos, vão ser mais uma das convenções cartográficas aí. A gente vai ter esses símbolos divididos em três, os pontuais, os lineares e os zonais. Quando nós falamos de símbolos pontuais, nós estamos justamente nos recordando de pontos, falando a respeito de pontos que vão representar um local, uma construção, algum tipo de local aí. Então, nós vamos ter aqui como pontuar alguns exemplos, A capital do estado é sempre esse ponto, esse círculo concêntrico aqui, 2 círculos, sendo que o central está em negrito, o pico, uma ponte sempre é representada dessa maneira, um templo, uma igreja, um poço de petróleo, um porto, por esse parquinho aqui. Então, esse é alguns exemplos de símbolos pontuais, que são utilizados nos mapas. Depois nós vamos ter aqui os lineares, Os lineares, eles são utilizados para representar rios, rodovias, ferrovias, E ele pode ser feito de forma contínua, como por exemplo a rodovia pavimentada aqui, ou descontínuo, por exemplo a rodovia sem pavimentação. E as cores também são importantes, Os rios, eles sempre são representados em azul, as rodovias geralmente em vermelho, As fronteiras dessa cor cinza mesmo. E os zonais, que são o terceiro tipo de símbolos que são utilizados nos mapas, que vão ser manchas de cores ou pequenos símbolos que vão representar alguns fenômenos sociais ou características físicas, que vão ocorrer em determinada área, uma área delimitada aí. Por exemplo, um lago, é uma situação zonal, ocorre naquela área. Uma represa, um sistema de alagados, uma praia, a gente tem um exemplo aqui, pode ser, lembra a areia da praia, uma floresta, aí vai muito mais ligada à cor, e uma cultura de cana-de-açúcar. Então, esses são os 3 tipos de símbolos cartográficos que são utilizados nos gráficos e é uma convenção. Em qualquer parte do mundo, nós vamos ter, então, essa simbologia aí igual. E aí nós teremos diferentes tipos de mapas, Porque nós já vimos que os mapas, eles são utilizados, então, para obter determinadas informações sobre cidades, sobre os países, E aí vai depender do uso daquele mapa, O tipo de mapa que vai ser utilizado. Então, nós vamos ter mapas políticos que vão determinar aí a divisão territorial, representar a divisão territorial dos países, dos estados, dos municípios. Teremos também os mapas físicos, que vão representar elementos naturais do território, por exemplo, como corpos d'água, formas de relevo, Aí nós podemos ver nesses mapas os cursos dos rios, as altitudes, a localização de uma serra, por exemplo.
E os mapas temáticos, né? Eles vão registrar informações específicas sobre alguns temas, né? Como, por exemplo, o turismo, transporte, atividades econômicas, a distribuição da população, uso da terra, situação da vegetação, enfim, vários temas, né? Podem ser abordados. Então, aqui, para a gente ilustrar e compreender um pouco melhor, a gente vai ter o mapa político, né? Aqui representado, porque ele vai mostrar a divisão territorial aqui, né, do estado do Acre. E aí, os municípios, né, do estado do Acre aqui, delimitados, né? E aí nós teremos os símbolos pontuais, né, que é da capital e das sedes dos municípios, ok? Então, o mapa político vai determinar assim, a divisão regional. O mapa físico, então, ele vai mostrar alguns elementos naturais, né, do território. Nesse aqui, a gente tem um mapa físico de altitude, então vai estar mostrando um pouquinho de como é o relevo, né, dessa região. Aqui nós temos, né, altitude de 0 a 200 metros, né, o estado do Acre lá é bastante plano, né? Tem poucas elevações aí no estado do Acre. E depois a gente vai ter um mapa temático, né? Que nesse caso vai tratar do tema Terras Indígenas em 2012. Aí na legenda, né? Nós teremos qual será a situação jurídica das terras indígenas lá no Acre, né? Reserva homologada, esse laranjado mais forte, laranjado mais claro aqui, áreas demarcadas, amarelo identificadas e as verdes a identificar ou identificação. Então, nós temos a situação das terras indígenas lá no Acre em 2012. Só para a gente relembrar aqui, nós temos então esse mapa com os elementos, né, que vão compor o mapa. Título, fonte, legenda, direção, né, Rosa dos Ventos. Nós teremos aqui também as coordenadas geográficas, fechando aí, né, os 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E a escala, né, pequenininha aqui, pertinho da Rosa dos Ventos aqui, que é a direção, a orientação. Então, 6 elementos aqui representados neste mapa, ok? Então, dando seguimento aí, com relação aos diferentes tipos de mapas, nós temos outras representações cartográficas, né, que vão embasar aí os nossos estudos, né? Uma delas é o croquis. O que vinha a ser um croquis? É um desenho esquemático ou esboço dos principais elementos de uma paisagem. Então, é aquilo que a gente vai ver, né, vai ser representado visto de cima, numa visão vertical, né? Não existe critério, não segue critérios técnicos na construção de um mapa, pois os croquis são geralmente produzidos sem rigor cartográfico. Então, ele é algo que é individual, né? O croquis, ele é individual, cada pessoa pode desenhar o seu, né? Fazer a sua representação. E são muito utilizados no cotidiano, né? Aqui a gente tem um esquema, né? Uma ilustração do bairro Vila Cristina, lá na cidade de Piracicaba. É um croquis aí, um desenho. Depois nós vamos ter as maquetes, né? Que as maquetes já vão ser modelos em miniatura, né? Em 3 dimensões. Vão apresentar então as 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Vão apresentar aspectos tanto naturais como culturais, né, da paisagem. Acredito que todos nós já fizemos uma maquete, né, uma representação aí em miniatura, né, um modelo em miniatura da realidade. Também são muito utilizadas, né, na elaboração de cidades, né, de rodovias, né, na apresentação, por exemplo, de uma construtora, né, ela apresenta um prédio através de uma maquete, né, para ser vendido aquele prédio, né,
aquele apartamento, por exemplo. E as plantas, né, que são representações planas de imóveis, né, de casas, apartamentos também. Nós já vimos, né, plantas de casa, plantas de apartamento. Também elas devem representar a proporção, né, para que a representação seja o mais fiel possível. Só que elas não precisam não tem uma escala muito grande, não. Elas têm escala pequena, porque elas têm que detalhar bem aquele espaço, né? Então, as plantas também são um outro modelo de representação cartográfica. Ok? Então, nossa aula, a gente fica por aqui, né? Nós terminamos, então, a unidade 2, né, com essa aula de hoje. Peço a vocês, né, que leiam. A gente pode até ler juntos, né, esse outro tipo de representação cartográfica, que é o mapa mental, né? O que é o mapa mental? Quando a gente pensa mapa mental, né, algo que a gente guardou na nossa mente, né? São representações que formamos em nossa mente. Esse tipo de mapa é construído na base da nossa memória e nossa percepção da realidade. E assim como os croquis, não precisam respeitar as convenções cartográficas. Então, se eu pedisse para vocês fazerem um mapa mental da casa de vocês até a escola, né, vocês estariam aí traçando todas as ruas que vocês passam, algumas construções, né, que vão marcar aí esse trajeto. Então, o mapa mental é isso, né? É uma representação que a gente forma em nossa mente, né? Outra coisa importante da gente trabalhar também, né, nessa nossa aula de cartografia, e até para fechar, e eu gostaria que vocês lessem, né, com atenção esse texto, né, da página 63 aí do nosso livro, ou aqui lá também no virtual, é sobre a cartografia tátil, né? Quando a gente fala de cartografia tátil, o que vem à mente, né? O que é tátil? Aquilo que pode ser tocado. Então, esse tipo de cartografia, né, ele é destinado para as pessoas, né, que têm deficiência visual, né? São cegas ou com baixa visão. Então, é para que elas toquem o mapa e para que elas percebam, então, né, consigam compreender o que está sendo tratado naquele mapa. Então, chama-se cartografia tátil. Nós vamos começar a desenvolver esse tema, né, a partir da nossa Rosa dos Ventos, porque ela vai ter que ser a Rosa dos Ventos criativa, porque ela vai ter que ser construída utilizando diferentes materiais. Então, vai permitir, né, essa utilização por pessoas com deficiência visual, ok? Então fica aí a dica para vocês lerem esse texto, Cartografia Tátil, com atenção, e vocês vão receber também na próxima semana, nessa semana, um envelope contendo algumas matrizes, né, de geografia e de outras matérias, e dentro da geografia, né, a gente vai trabalhar um pouquinho da cartografia tátil com mais profundidade. Então, eu peço que vocês também leiam com atenção e colhem no caderno esse material, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.